Bom dia, meu irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar um devocional. Nesta feita nós estamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos iniciar o capítulo 2. Façamos a leitura do texto. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Paulo vai nos mostrar nesse capítulo 2, depois de ele ter falado da oração, ele ter orado pelos irmãos de Éfeso, pedindo sabedoria espiritual para eles, que Deus concedesse que eles tivessem ciência ou conhecimento do chamado deles. Agora Paulo nos dá um relato, nos mostra como que Deus nos salvou, qual era o nosso estado, o que éramos antes de ser salvo. E essa porção vai até o verso 10, nós vamos pontuá-la paulatinamente. E nesses versos que lemos, 1, 2 e 3, mostra justamente o estado do ser humano antes de Cristo o alcançar. É importante ressaltarmos nessa porção que Deus é quem vem ao encontro do ser humano. Deus é quem vem buscá-lo. Deus é quem vem buscar o que se havia perdido. Não é nós que nos apresentamos, não é nós que vamos até Deus, não é nós que buscamos a Deus. É Deus quem nos busca. Sempre o perdido é nós. Deus sempre se manteve soberano e é soberano sobre todas as coisas. É Ele quem vem e nos busca. E nos busca aonde? Nos busca no necrotério espiritual. Nós estávamos mortos. O texto começa, olha, vocês estavam mortos. O pecado não nos aleijou, o pecado não nos mandou para a UTI, o pecado nos matou. Essa é a verdade bíblica. Não há nenhuma faculdade humana, do ser humano, nenhuma parte do ser que não tenha sido drasticamente afetado pelo pecado. O pecado nos matou. Por isso nós precisamos de vida. Por isso nós precisamos ser gerados novamente, ou ser regenerados, ser gerados de novo, para experimentarmos essa vida com Deus, porque o pecado nos matou. E aqui Paulo diz, olha, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Algumas tradições traz delitos e pecados, o que é desobediência e pecado. Então observe que Deus vem e nos dá vida, nós estando mortos em nossos delitos e pecado. A ação é de Deus. É Deus quem vem ao nosso encontro. Deus é quem vem ao nosso encontro. E essa é a condição de todo ser humano. Pois ele diz que como o resto do mundo, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo aos comandantes dos poderes do mundo invisível. Então, observe que nós éramos mortos como todos os seres humanos. Todo ser humano já nasce morto. Parece uma contradição de termos, mas essa é a verdade. Espiritualmente, todo ser humano nasce morto. Porque todo ser humano nasce debaixo do pecado original, da depravação, e precisa ser regenerado por Deus. Por isso, desde o bebezinho mais novo, já nasce debaixo da condenação do pecado, necessitando
de ser regenerado por Deus. A ação é sempre de Deus. É Ele quem vem, é Ele quem nos salva. A salvação pertence a Ele. É Ele quem nos regenera. É Ele quem vai lá nos buscar no necrotério espiritual, aonde nos encontramos mortos em nossos delitos e pecados. Ele faz isso porque Ele quer fazer. Não porque mereçamos, não porque somos dignos de algo. Não. Ele fez isso porque foi do agrado dele, por causa do grande amor com que nos amou. Ele foi e nos deu vida. Salvação é isso. É Deus indo buscar pecadores, indignos, que merecem somente a sua ira, somente a sua justiça. Deus busca essas pessoas, concede a elas graça, justificação, deposita nelas a justiça de Cristo, e cobra em Cristo o pecado delas. E então ele pode declará-las justos. Então, aqui nós encontramos já essa expressão do amor e da graça de Deus. Do amor e da graça de Deus. Vemos Deus agindo, vemos a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade, uma vez que morto não faz nada, morto não consegue fazer nada. Nós encontramos aqui a soberania de Deus na salvação, né? Nós vemos várias verdades que são ressaltadas nesses versículos. Vemos a condição do mundo e vemos como a graça de Deus ela sobrepõe o pecado. Então ele diz: éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Todos nós éramos merecedores da ira, como também os demais. O fato é que Deus derramou essa ira em Cristo para nos perdoar. Deus julgou os nossos pecados em Cristo. Naquela cruz, Cristo bebeu ou absorveu toda a ira de Deus contra o nosso pecado. Toda. Então, Deus não, ele em Cristo julgou o meu pecado, o seu pecado. E aí, então ele aplica essa justiça perfeita de Cristo às nossas vidas. Por isso ele pode nos ver como pessoas que são justas, como se nunca tivéssemos pecados, porque ele nos olha através de Cristo. Ele nos olha através de Cristo. Ele fez isso por pura graça, por pura misericórdia, por puro amor. Nós não somos dignos disso. Ninguém é digno de ser salvo. Nós não podemos salvar a nós mesmos. E não somos merecedores da salvação. Como o texto diz, somos merecedores da ira. Mas Deus, né, que é a parte que veremos num outro momento, Ele nos alcançou, nos concedeu a liberdade, nos concedeu a graça de pertencermos à sua família. Nos deu uma nova vida, nos gerou novamente em Cristo Jesus. Ele nos gerou por meio da palavra, como Pedro nos diz, não de uma semente corruptível, mas da palavra de Deus, que é a semente incorruptível. Então, Deus operou essa obra grandiosa em nossas vidas. E eu fico maravilhado em perceber como que Deus nos tira do necrotério espiritual, da vala do pecado. E o salmista diz: e nos faz assentar com o seu povo, né? Nos trouxe a sua família, nos inseriu em seu reino. Isso é um privilégio muito grande e maravilhoso. Medite nisso nesse dia. Comece a perceber a grandeza de Deus em buscar as nossas vidas lá no lamaçal do pecado,
na sujeira do pecado, nos regenerar, nos limpar, nos dar nova vida, nos inserir em sua família. Isso é algo precioso para que possamos desfrutar cada vez mais de sua pessoa. Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.